Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A Anvisa se antecipa e responde ao Supremo sobre a vacina Coronavac. Eleição municipal ameaçada em Macapá por causa do apagão no Amapá. São Paulo vence o Flamengo com falha do goleiro no fim do jogo. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Pague, receba e transfira grátis no Pix. Começamos em Minas Gerais porque a Justiça aceitou denúncia contra 3 ex-dirigentes do Cruzeiro e outras 6 pessoas ligadas ao clube. Agora, todos são réus numa ação penal. A Virgínia Nalon tem todas as informações pra gente, né, Virgínia? Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os réus cometeram crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e formação de organização criminosa. O prejuízo causado aos cofres do Cruzeiro foi de 6,5 milhões de reais. A denúncia foi apresentada à Justiça no último dia 15 de outubro. Além de devolver o valor, o Ministério Público quer que os denunciados também paguem uma indenização ao Cruzeiro pelo prejuízo causado. O clube tem quase R$1 bilhão em dívidas. Patrícia. Obrigada, Virgínia. No Rio de Janeiro, 61 mil alunos da Rede Municipal de Educação vão voltar para as salas de aula. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente. Boa noite. Quando é que isso deve acontecer, Pedro? Oi, Patrícia. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, esse retorno deve acontecer na terça-feira que vem, dia 17 de novembro. Só que nessa etapa, apenas alunos do 9º ano do ensino fundamental, do último ano do programa de educação para jovens e adultos e ainda de outros projetos sociais da Prefeitura vão voltar às salas de aula. Mas quem quiser pode continuar com as aulas pela internet, a começar por quem for do grupo de risco. As aulas presenciais vão acontecer em 2 dias da semana, nas terças e às quintas-feiras. E também haverá reforço nos protocolos de segurança. As salas vão ter mais espaços vagos entre os estudantes. Além disso, máscaras, álcool em gel e sabonete líquido também serão disponibilizados. Patrícia. Obrigada, Pedro. Bom descanso para você. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que as eleições municipais em Macapá sejam adiadas por causa do apagão. Nesta quarta, uma perícia inicial apontou que o incêndio no transformador não foi causado por um raio. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas instalações da subestação que pegou fogo na terça-feira da semana passada. Agentes recolheram documentos e fizeram novos exames de perícia. Os dirigentes da empresa no local estão sendo ouvidos para esclarecimento dos fatos. Essa oitiva, como falado, ela é de forma cautelosa, porque esses dirigentes também e técnicos estão trabalhando no restabelecimento da energia para o Estado. O laudo inicial da perícia aponta que não foi um raio o causador do incêndio. Uma peça do transformador teria superaquecido e dado início ao fogo. A perícia constatou que o para-raio não foi danificado. Para a polícia, a empresa foi omissa e deveria ter um sistema reserva. O transformador auxiliar estava em manutenção desde dezembro do ano passado. É por obrigação dela, pelo serviço que ela presta e pela cláusula contratual que ela tem que ter vários equipamentos de reserva, que na ausência de um, outro entra em acionamento. A Justiça bloqueou 50 milhões da empresa, que pode responder pelo crime de atentado contra o serviço público de energia elétrica. Moradores voltaram a protestar contra o racionamento. O rodízio não estaria sendo cumprido pela Companhia de Eletricidade do Amapá. E para tentar diminuir o sofrimento no Amapá, São Paulo começou a enviar água à região. Os detalhes com Leandro Stoliar. Oi, Leandro, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite. 3 companhias aéreas cederam as aeronaves para fazer o transporte das doações. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, doou o equivalente a 32 milhões de litros de água. O carregamento será entregue ao Exército em Macapá e depois vai ser distribuído pelo Estado. A população do Amapá sofre com o desabastecimento provocado pela falta de energia há uma semana. O primeiro carregamento chegou nesta quarta-feira. Patrícia. Obrigada, Leandro.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária se antecipou e já respondeu ao Supremo Tribunal Federal sobre a vacina Coronavac. E sobre esse assunto, vamos até Brasília com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus. Boa noite. Boa noite, Patrícia. A Anvisa afirmou que agiu de forma imparcial e isonômica ao suspender os testes clínicos com a Coronavac. O ofício foi enviado ao ministro Ricardo Lewandowski. A Anvisa disse que seguiu os mesmos procedimentos com outras vacinas quando aconteceram eventos adversos graves e que é prioridade da agência garantir o acesso a produtos seguros e eficazes, levando em consideração os princípios da transparência e da legalidade. Também esclareceu que não tem nenhuma competência na decisão de qual vacina vai ser adotada pelo Ministério da Saúde. Na manhã dessa quarta, a Anvisa já tinha liberado a volta dos testes depois de receber um relatório de um comitê independente. Patrícia? Obrigada, Matheus. Então vamos ao levantamento oficial da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 5.748.000 casos de Covid-19. Já são mais de 163 mil mortes. Foram 544 registros de mortes nas últimas 24 horas. Devido a problemas técnicos aí no Ministério da Saúde, os números de recuperados e de casos em acompanhamento são da quarta-feira da semana passada, com 5.064.000 curados e 364.000 em acompanhamento. O estado de Nova York vai registrar o horário do comércio para conter o avanço no novo coronavírus. Restringir, aliás. A partir desta sexta-feira, bares, restaurantes e academias terão que fechar às 10 da noite. Além disso, festas e reuniões privadas com mais de 10 pessoas estão proibidas. O estado vê o número de internações subir rapidamente. Nos últimos 7 dias, Nova York teve uma média de 3.000 infecções e 22 mortes por dia pela doença. O governo libanês anunciou confinamento total para tentar conter novos casos de coronavírus no país. E quem traz as informações é a correspondente Bianca Zanini. A medida começa a valer a partir de sábado e deve permanecer por 2 semanas. Enquanto tenha conseguido controlar a primeira onda da doença, graças a um confinamento precoce, o Líbano marca desde julho vários recordes de contágios. Foram mais de 1.500 casos nas últimas 24 horas. O primeiro-ministro Hassan Diab disse que o país ultrapassou a linha vermelha e que os hospitais já estão com capacidade máxima. Além da crise da pandemia, o Líbano enfrenta também uma crise econômica sem precedentes. A situação piorou após a enorme explosão que atingiu o porto de Beirute em agosto. De Tel Aviv, Bianca Zanini. 22 municípios gaúchos decretaram situação de emergência por causa da estiagem. E quem tem as informações é o Jonathan Bittencourt. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Patrícia. A situação está muito complicada em todo o estado. Em Palmitinho, na região noroeste, 100 famílias estão sem água. Por lá, só com caminhão-pipa. Nos locais de difícil acesso, a água é transportada em galões numa caminhonete. A Defesa Civil calcula que o prejuízo na zona rural já ultrapassa os 12 milhões de reais, principalmente na produção de milho. Em Tiradentes do Sul, são 80 famílias afetadas pela seca. Caminhões-pipa abastecem as regiões atingidas, tanto para consumo dos moradores quanto para o trato dos animais. A situação pode se normalizar a partir da semana que vem, porque existe a previsão de chuva, Patrícia. Obrigada, boa noite. As Forças Armadas foram convocadas para garantir a segurança durante as eleições em mais de 600 municípios no próximo domingo. Voltamos com o Matheus Scavazini, suas informações. Patrícia, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, já está confirmado o envio de militares para 601 cidades, mas esse número pode aumentar. O TSE ainda vai analisar o pedido de mais 15 municípios que querem a segurança das Forças Armadas. Serão 28 mil militares escalados para o serviço. Além da segurança, eles vão atuar no transporte de urnas eletrônicas e de pessoas que vão trabalhar nas eleições em mais de 100 localidades de difícil acesso. Todo o trabalho vai ser feito na presença de representantes da Justiça Eleitoral. Patrícia? Obrigada, Matheus.
A pandemia do coronavírus ajudou a acelerar a transformação digital do governo federal, que ultrapassou a meta de 1.000 serviços digitalizados em quase 2 anos. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade, falou desses resultados no JR Entrevista desta quarta. Nós conseguimos, nesse meio tempo, acelerar muito os processos que estavam acontecendo. Então, pra você ter uma ideia, nós digitalizamos desde o começo do governo até agora aproximadamente 1.000, um pouco mais de 1.000 serviços que eles deixam de ser analógicos e passam a ser digitais. E somente durante a pandemia foram 500. Então, aproximadamente 490 e poucos, né? Isso significa que nós demos sim uma acelerada porque foi necessário dar essa acelerada para poder melhor atender o cidadão na ponta. O que é uma transformação digital, né? A transformação digital, ela você identifica um processo qualquer, vou dar um exemplo, o processo de tirar uma carteira de motorista, por exemplo. Então, você identifica como é que é o processo, o cidadão tem que ir no Detran, tem que levar uma série de documentos, né? Tem uma série de procedimentos que acontecem, que são procedimentos que a gente chama de analógicos, né? Esses procedimentos analógicos envolvem pessoas, papel, carimbos, papéis que vão de um andar para outro andar e etc. E você olha aquele processo inteiro, faz uma racionalização daquele processo e transforma ele em produto digital. Então, ele vai parar, de alguma forma, ou no desktop ou aqui. Em geral, a gente busca sempre que ele venha para cá, né? Então, isso fica muito mais rápido, muito mais preciso, mais econômico, e você pode ter aqueles servidores que estavam ali fazendo aquele trabalho sendo levados para trabalhos mais nobres, sendo melhores capacitados, né? Você melhora a capacitação das pessoas para que elas façam trabalhos mais nobres. E, ao fazer isso, nós atendemos melhor o cidadão. Para você ter uma ideia, a gente está falando na nossa estimativa, esses 1.000 serviços é uma economia de 2 bilhões de reais por ano. Só em o que a gente economiza, 500 milhões a gente economiza dentro do governo e 1,5 bilhão a gente economiza na movimentação dos cidadãos. Enquanto ele não precisa esperar na fila, quanto ele não perde o dia de trabalho dele, quanto ele... Então, esse é o tipo de coisa que você consegue com a digitalização. É um efeito colateral positivo de fazer uma transformação digital. E depois de uma sequência de bons resultados, a quarta-feira foi dia de realizar lucros no mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 0,46%, vendido a R$ 5,41. Já a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,25%, acima dos 104 mil pontos. Autoridades do Brasil e do Reino Unido se reuniram em Brasília para discutir um possível acordo comercial. O Matheus Escavazini está de volta e traz todos os detalhes para a gente. Matheus. Patrícia, entre os pontos discutidos estão o crescimento limpo e sustentável e medidas que evitem a dupla tributação entre os dois países. A reunião foi no Ministério da Economia. Os representantes europeus também reforçaram o apoio para que o Brasil integre a OCDE, organização que reúne os países mais industrializados do mundo. O fundo do governo britânico, Prosperity Fund, deve investir no Brasil nos próximos 3 anos, o equivalente a 780 milhões de reais em várias áreas como saúde e educação. Esse investimento também quer melhorar o comércio e o ambiente de negócios. Patrícia. Obrigada, Matheus. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você sobre outras informações. O presidente eleito Joe Biden anunciou nesta quarta Ron Klain como chefe de gabinete. Klain é conselheiro de longa data do Democrata e agora deve ocupar o segundo cargo mais importante na Casa Branca. O novo chefe de gabinete pode assumir a função com um Congresso dividido e um Senado liderado por republicanos.
E o prefeito de uma cidade do Japão tem chamado a atenção do mundo, mas não é pelo trabalho que tem feito não, viu? Yutaka Umeda, de 73 anos, descobriu recentemente que o nome dele pode ser lido como Joe Biden. É o que o país usa caracteres chineses aí misturados com a fonética japonesa que permitem diferentes leituras. O prefeito disse que está surpreso com a repercussão e que agora se sente aí mais próximo do Biden americano. Bom, e na China, o Dia dos Solteiros movimentou o equivalente a 300 bilhões de reais. Então vamos até Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde, Silvia. Explica melhor pra gente essa data aí em plena pandemia, hein? Boa noite, Patrícia. O Dia dos Solteiros surgiu dentro das universidades da China como uma forma de protesto ao Dia dos Namorados. De uns anos para cá, a data teve a adesão do comércio, que passou a vender presentes e promover ofertas especiais. Esses 300 bilhões de reais movimentados no mercado online este ano mostram também que a economia chinesa se recupera da pandemia. O Dia dos Solteiros foi considerado o maior evento de vendas online em um único dia. Patrícia. Obrigada, Silvia, pelas suas informações. Bom trabalho aí para você. E veja a seguir, na estreia do técnico Abel Braga, o Inter perde em casa. No primeiro jogo de Rogério Ceni, no comando do Flamengo, o goleiro falha no finalzinho do jogo. E agora uma notícia que acabou de chegar. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu adiar as eleições em Macapá. O Matheus Escavazini traz todos os detalhes. Matheus. Patrícia, a decisão é de agora há pouco do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele atendeu ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que alegou risco à segurança dos eleitores, porque o estado sofre com um apagão desde a semana passada. A decisão do presidente do TSE vai ser levada a plenário na manhã desta quinta-feira e a nova data das eleições na capital do estado ainda não foi definida. Patrícia. Bom descanso, Matheus. Obrigada. Agora o futebol, nesta quarta-feira foi disputada uma partida atrasada, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu o Fortaleza. Veja os gols. Em Salvador, o Bahia saiu na frente do Fortaleza com Juninho. O zagueiro chegou antes do goleiro Felipe Alves e fez 1-0 de cabeça. No segundo tempo, o Fortaleza reagiu. Osvaldo cruzou na área e Bergson subiu mais alto que a zaga para deixar tudo igual, 1-1. Mas pouco depois, Gilberto foi derrubado na área. Pênalti que ele mesmo cobrou para garantir a vitória dos baianos. Bahia 2, Fortaleza 1. Já na Copa do Brasil, o Grêmio foi até Mato Grosso e venceu o Cuiabá por 2-1. Outros 3 jogos abriram a disputa das quartas de final da competição. Melhor para o Palmeiras, América Mineiro e São Paulo. Veja como foi. No Rio de Janeiro, São Paulo abriu o placar contra o Flamengo. Brenner recebeu o passe de Gabriel Sara e tocou na saída do goleiro Diego Alves. Na sequência, Bruno Henrique deixou o Gabigol na frente de Thiago Volpi para empatar o jogo. No finalzinho da partida, o goleiro Hugo, que entrou no segundo tempo, perdeu a bola para Brenner. E aí foi só empurrar para a rede. Flamengo 1, São Paulo 2. Em Porto Alegre, o Internacional enfrentou o América de Minas e perdeu em casa. Diego Ferreira cruzou da direita e Rodolfo marcou de cabeça. Inter 0, América de Minas 1. Em São Paulo, o Palmeiras recebeu o Ceará e não deu chances ao rival. O primeiro gol saiu dos pés de Gustavo Scarpa. Ele pegou o bate-rebate na zaga e chutou forte, sem chances para o goleiro Fernando Praz. 3 minutos depois, Gabriel Veron foi lançado na esquerda. Ele cruzou na área, a bola passou por William e Lucas Lima, mas Rafael Veiga completou para o gol. 2-0. O Palmeiras estava impossível. 2 minutos depois, Gabriel Veron recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu bonito para ampliar a goleada. Final, Palmeiras 3, Ceará 0.
Agora veja só essa. Peça rara mesmo é a fachada de um prédio na Espanha que recebeu uma restauração nada caprichada. A escultura era deste jeito. Só que depois de um trabalho pouco caprichoso, ficou desse jeito. O visual bizarro da escultura centenária na cidade de Palência foi notado por um artista da região. Agora o local viralizou nas redes sociais e tem tudo para virar uma atração turística. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quarta-feira e uma boa noite para você.